Fala, filhos! Como vocês estão? Tudo bom com vocês? Quanto tempo? Parece que faz uns 3 anos que a gente não se vê, embora faz um. Então, talvez seja por isso, embora também a gente não se vê tem um tempo. Teve aí semaninha de prova, negócio tudo muito fácil, hein? Bonito isso. Bom, lentes, para quem vai ver esse vídeo, pega seu copo d'água para você se refrescar, para a gente se manter hidratado e não ter rugas, certo? Isso é importante, lembra disso, fechado? Porque hoje a aula é um pouquinho longa, mas é para você entender muito bem. Que se fosse para dar isso rápido, até dava, só que ia sair uma bosta. E a última coisa que eu quero é que você tenha um conhecimento merda. Eu quero que você saiba do que você está falando, eu quero que você saiba o que você está fazendo. Combinado? Então, vamos nessa linha de raciocínio, porque hoje a gente vai falar do seguinte. Olha o tema dessa aula. Eletrólitos e não eletrólitos. Me parece uma palavra um tanto quanto estranha, certo? E galera, eletrólitos e não eletrólitos remete à eletricidade. Melhor que eletricidade, remete à condução de corrente elétrica, beleza? Só que por parte de uma solução. Ou seja, eu vou dissolver alguma coisa na água e aí eu vou olhar se essa solução, conjunto água e o que está dissolvido, se ele consegue conduzir uma corrente elétrica, de repente acender uma lâmpada, ou se ele não consegue, beleza? Isso remete para a gente ser um eletrólito ou outro nominho, uma solução eletrolítica. Então, soluções eletrolíticas e não eletrolíticas. Dá uma olhada. Do que depende essa condução de corrente elétrica? Depende do movimento ordenado das cargas. Se a gente está falando de uma solução, a gente tem que ter uma movimentação para esse elétron ser conduzido, essa corrente elétrica ser conduzida. E galera, são esses caras que fazem esses papéis, os íons. Só que não adianta eu pegar o sal de cozinha que você tem aí na sua cozinha, claro, e tentar conduzir corrente elétrica usando ele sólido, beleza? Porque o sal de cozinha é uma substância iônica, a gente cansou de falar do NaCl, correto? Só que o que acontece? Eu tenho os íons de Na mais Cl menos ali, só que eles estão presos, eles estão compactados. Lembra aquela forminha de cubo que eles estão? Então eles estão muito próximos, não tem espaço para se movimentar, não tem movimentação ordenada de cargas. Eu tenho íons presos. Então o que você tem que guardar? Para uma solução, algo dissolvido, conduzir corrente elétrica, primeiramente eu tenho que ter íons. E segundamente esses íons têm que ter liberdade, eles têm que estar livres. Combinado? Precisa acontecer esses dois fatores. Não adianta eu ter o íon e ele tá preso. E claro, se ele estiver livre, mas não for íon, não vai conduzir corrente elétrica. Combinado? Então eu preciso. No caso de sólidos, a gente muda um pouquinho porque existe a ligação metálica. E ligação metálica possui nuvem de elétrons livres. E aí ele consegue conduzir. Mas lembra, a gente está falando de soluções, coisas dissolvidas na água. Certo? Então, perceba que para acontecer eu preciso ter íon e ele precisa ter livre, isso é uma regra básica, certo? Quem estudou isso pra gente, quem nos contou isso? Foi um tiozinho, um senhor, que ele estudou muito a respeito disso, inclusive, e a respeito de várias coisas na química. Tem diversas aplicações que possuem o nome dele como o referente estudado, certo? Que é nosso querido Arrhenius. Ele bolou a teoria da dissociação iônica, certo? Ou da dissociação de modo geral, que nada mais é do que eu reparar que eu só tenho a condutividade se eu tiver íon livre sendo ou íon separado ou íon sendo formado, e a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso lá quando a gente for comentar sobre eletrólitos. Combinado? Então Arrhenius fala pra gente que eu coloquei na água, só vai conduzir se tiver os íons livres ali. Beleza? E galera, como que se apresentam os íons? Lembra que íon é o cara positivo e o cara negativo, certo? E ele vai ser jogado na água, então lá no pezinho dele a gente vai encontrar o aquê. Você lembra o significado do aquê, filho? Aquê significa aquoso, certo? Dissolvido na água. Agora vamos ver melhor o que são esses eletrólitos e não eletrólitos, quem pode ser, como que eu sei se é ou não. Bora? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Bom, lindos, então a condução de corrente elétrica ela funciona como? Primeiro, vamos estudar os eletrólitos, quem realmente conduz corrente elétrica quando está na água, certo? Galera, a gente já viu, para ser eletrólito, para ser uma solução eletrolítica, para conduzir corrente elétrica em estado aquoso, eu preciso ter íons, eu preciso ter os íons ali bonitinhos, soltinhos na solução. Combinado? Para isso,
Se eu tenho que ter íons, galera, eu tenho uma solução do tipo iônica. Só que essa solução iônica ela pode ser proveniente de duas formas, certo? E aí eu faço com que conduzem a corrente elétrica. Primeira das formas, a dissociação iônica. Galera, dissociar significa nada mais nada menos do que separar. Então eu vou fazer a separação dos íons. Pera, então quer dizer que eu já tenho íons pré-existentes, eles só estão juntos. Eu só vou separá-los usando a água, beleza? E aí eu tenho a separação dos íons, o que indica pra gente que o composto ele já era iônico, ele já apresentava uns íons. Eu só vou deixá-los livres, beleza? Então eu vou ter o NaCl, por exemplo, que forma o Na+, mais é íon, Cl- íon também, ambos aquosos em água, então eu tenho íons livres, eu tenho condução de corrente elétrica, beleza? Então esse é o primeiro passo, se já for iônico, eu uso o nome e o termo dissociação. Agora, lindos, tem um jeito de ser molecular e tem uma opção só de substância molecular que conduz corrente elétrica em água, que são os ácidos que a gente vai estudar mais pra frente, beleza? Os ácidos são os únicos tipos de composto molecular que conduz corrente elétrica em água. Qualquer outro não tende a conduzir, beleza? Então, por exemplo, HCl. HCl, galera, é molecular, é feito de ametal, o hidrogênio é um não metal, e o cloro também é um não metal. Ligação de não metal com não metal, ligação covalente, pode formar molécula, beleza? Só que presta atenção, se é covalente, não é iônico. Se não é iônico, não tem íons. Só que quando eu coloco ele na água, o ácido ele tende a providenciar esses íons, beleza? Eu formo o H+, Cl-, por exemplo. Mais e menos são os íons, aquosos são livres, eu tenho íons livres, eu tenho condução de corrente elétrica. Isso se deve a mais ou menos o seguinte, ó. Eu tenho o H com o seu elétron, o cloro com os seus 7 elétrons. A ligação faz com que eles cheguem ao octeto, o H fique com 2 igual ao hélio, o cloro com 8. E aí, galera, quando a água vem, ela meio que separa aqui. Quando ela separa aqui, o H sai sem o elétron que ele tinha. Pô, quando eu perco o elétron, eu fico positivo. Se ele perder o único elétron dele, ele vira o H+. Esse elétron vai vir para o cloro. O cloro vai ficar com 8, mas ele tinha 7. Então ele vai virar o cloro menos. E aí eu tenho a formação do H+, Cl-, íon livre, proveniente do ácido, único que pode ser uma solução eletrolítica, um eletrólito, quando em água, beleza? Então eu tenho a dissociação e eu tenho a ionização. Ionização eu tenho criação, certo? Criação dos íons. Eu não tinha, mas quando eu coloco em água, a água faz com que eles se separem de uma forma que eu apareça com os íons. Beleza? E muito comum de exercício aparecer dessa forma, com eletrólitos e não eletrólitos, é eu colocar uma solução, colocar uma lâmpada e falar que solução que eu colocar ali que pode acender essa lâmpada. É extremamente comum. Por exemplo, HCl. HCl fora da água, sem estar em solução aquosa, ele não conduz corrente elétrica, não consegue. Agora, quando ele entra na água, ele separa o HCl em H+, Cl-, e aí eu tenho os íons livres na solução, eu tenho a ionização fazendo com que ele passe a conduzir a corrente elétrica e nossa lâmpada ela pode acender. Outra coisa, NaCl, aconteceria a mesma coisa. NaCl sólido com o íon junto, não funciona, mas coloquei ele na água e tornei o íon livre, ele conduziria e acenderia a luz. Beleza? Então vai funcionar dessa forma. Saiba a diferença entre dissociação e entre ionização. Estamos conversados? Beleza? Dessa forma, galera, a gente sabe quem são os eletrólitos. Ah, professor, o resto é não eletrólito? Mais ou menos. Vamos ver quem realmente são os não eletrólitos. E agora eu vou te ensinar como que eu chego em quem é o mais, quanto menos forma. E eu quero que você entenda que tem coisinhas importantes aí. Porque o NaCl formando um Na+ e um Cl- é muito simples. Só que dá uma olhadinha aqui, galera. Esse é um exemplo de dissociação mais dificinho. Como que você vai fazer? Presta atenção.
Eu vou separar, ó, separei, certo? O primeiro da segunda parte, sempre o primeiro elemento da segunda parte. E aí, ó, eu vou olhar que número que eu tenho embaixo aqui e que número eu tenho embaixo aqui, beleza? Isso é importante pra gente no momento, tá? Aí, presta atenção que o 3 é a quantidade de CA. O 2 é a quantidade de grupo PO4, é o conjunto PO4. E é isso que a gente vai escrever lá na frente, ó. Se eu tenho 3 cálcios, eu vou escrever o 3 na frente e vou escrever o Ca. Porque é a quantidade dele, é o balanceamento dele. Lembra balanceamento? Mas não esquece do aquoso aqui embaixo. E eu vou repetir a mesma coisa para o PO4, para quem ainda tá moscando, para quem tá chupando ranho. Eu não mexo com o 4 do O, não mexo, deixo sempre ali, não mexo com a fórmula. Se tiver um número fora ele, vai ter o parênteses e aqui fora. E aí eu coloco o 2 na frente e completo com o PO4. Opa, senão ataca o toque. PO4 aquoso. Agora, vem as cargas, certo? Como que eu sei quanto mais ou quanto menos é? Só que lindo, isso aqui você sabe fazer. Isso aqui a gente já aprendeu a fazer. Presta atenção, eu tenho uma substância iônica e eu tenho as quantidades. Lembra da regra da cruzadinha? Esse 2 veio daqui de cima. Esse 3 veio daqui de cima. Então o 2 vai vir em cima do cálcio e o 3 vai vir em cima do PO4. E lembra que quem sempre vem na frente é positivo. Quem sempre vem atrás é negativo. Lembra que não faz diferença eu escrever Ca mais 2 ou Ca2 mais. Não faz diferença eu escrever PO4 3 menos ou PO4 menos 3. Beleza? Mas lembra, o número do pezinho vem na frente e vai em cima do outro. O número do pezinho vem na frente e vai em cima do outro. Sempre assim. Beleza? Isso para dissociação. Para ionização, para os ácidos, os que começam com H, como que a gente vai fazer? Perceba que é mais ou menos a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui separação da primeira parte, Aí, presta atenção agora, o 2 continua vindo na frente. Perceba que tem o 4 do O que eu não vou mexer e eu não tenho parênteses com o número. Quando eu não tenho, é 1, beleza? Então aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó, parênteses 1. Então eu vou colocar o 1 na frente. Ó, 2 vem na frente, H, aquoso, mais SO4, aquoso. E lembra que como só tem o SO4, mas não tem parênteses, significa que ele tem umzinho aqui. E aí, lindo, segue a mesma ideia daqui, ó. Eu tinha embaixo, foi lá em cima, aqui a mesma coisa. Se aqui embaixo do SO4 tem 1, esse 1 vem aqui em cima, ó. Deixa eu escrever de preto para não atacar o toque. Esse 1 vem aqui em cima. E o 2 do H vai lá em cima do SO4. 2. E aí aqui é positivo, aqui é negativo, o 1 a gente não precisa escrever, e aí eu tenho a formação do H mais SO4 menos 2 ou 2 menos. Então lembra, separa o primeiro do resto, pega o número que está no pezinho, joga na frente, certo? E descruza as quantidades para formar a carga, primeiro sempre positivo, segundo sempre negativo. Combinado? Vamos para o não eletrólito? Bora! Lindos! Então, para a gente fechar com chave de ouro, os não eletrólitos ou soluções não eletrolíticas são aquelas que posso colocar que não vai conduzir corrente elétrica nem dissolvida na água. Por quê, Chiru? Porque não tem formação de íons. Eu não tenho íons em solução, portanto, não tenho condução da corrente elétrica. Beleza, mas quem é responsável, quem é capaz de fazer isso? Galera, todas as soluções moleculares que não sejam ácidas. Ácidos a gente vai identificar como sendo o H alguma coisa. Você pode começar com H a fórmula e terminar com o que você quiser. Lembra? HCl, primeiro exemplo. H2SO4.
começa com H, o depois não importa. E claro, com exceção da água, porque a água não é ácida, mas é o H2O. A gente vai ver melhor mais pra frente, mas água sozinha não conduz corrente elétrica, não tem formação de íons, combinado? Lembra disso. Mas os ácidos são H alguma coisa. Olha os exemplos, os gases, O2, N2, H2, nenhum deles começa com H, nenhum são ácido, certo? Então, outra coisa, gases não conduz corrente elétrica, senão a gente já estava morto, certo? Então, O2 não conduz, N2 não conduz, H2 não conduz, beleza? Gases de maneira geral. Agora, dissolvidos, substâncias orgânicas como aquelas que não são ácidas nem orgânicas, nem ácidos orgânicos, que não vem ao caso agora, certo? Que é, por exemplo, a glicose, que é o C6H12O6, a sacarose, que tem no açúcar, por isso que açúcar não conduz corrente elétrica, açúcar é molecular e não é ácido, beleza? Não ioniza, não tem formação de íon. Por isso que uma solução com sal conduz e uma solução com açúcar não, beleza? Álcool, etanol, por exemplo, que tem em posto de gasolina, não conduz corrente elétrica, ele não consegue ter a formação de íon, combinado? Então tem esses detalhes. E galera, perceba que é exatamente essa representação. Eu tenho um conjunto de moléculas de glicose sólida aqui, certo? Então, por exemplo, podia ser de sacarose ou açúcar, uma colher de açúcar. E eu vou colocar essa colher de açúcar na água. Quando o açúcar está sólido, sem estar dissolvido, as moléculas estão todas grudadinhas. Quando a gente coloca o açúcar na água, as moléculas elas se dissolvem, elas se separam, elas se afastam, elas ficam livres. Professor, então por que não conduz corrente elétrica? Porque as moléculas estão livres. Para conduzir corrente elétrica eu tenho que ter íons livres. Íons são diferentes de moléculas. Combinado? Isso tem que estar muito claro para você, filho. Certo? Então, íon é diferente de molécula. Aqui eu tenho moléculas dissolvidas, moléculas livres. E isso de maneira alguma faz com que conduza corrente elétrica. Lembra que eu tenho que ter movimento ordenado de carga? Primeira coisa que eu falei, certo? Molécula sem ser um íon não tem carga, então esquece, beleza? E a representação? Tava junto, ficou separado, mas como a molécula não conduz, não acenderia a lâmpada, beleza? E como que eu represento? C6H12O6 ou C12H22O11 ou qualquer substância molecular, ela sólida, jogada na água, ela continua com a mesma fórmula, sem positivo ou sem negativo, você copia, só que você coloca o aquoso. A única diferença é que de sólida, agora ela está dissolvida na água, agora as moléculas dela estão bem separadinhas e isso não faz com que conduza, mas dissolveu ali numa boa. Só não é um eletrólito. Combinado? Então, as nossas duplas aulas de hoje eram essas, lindos. Beijo no seu coração, estou morrendo de saudade. Até a próxima. Fui!